Olá a todos! Venho aqui apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica nomeado Migração e Educação, Análise dos Impactos da Resolução 001/2020 nas escolas do Distrito Federal. Esse trabalho é uma continuidade de um projeto de iniciação científica desenvolvido nos anos de 2020/21, no último edital, nomeado Migração e Educação, Políticas Educacionais para Imigrantes Refugiados no Distrito Federal. Naquele trabalho anterior, se pretendeu discutir sobre as políticas públicas educacionais voltadas para as populações migrantes refugiadas aqui no Distrito Federal. E como um dos resultados da investigação no trabalho, se teve conhecimento da criação da Resolução 001/2020 do Conselho Nacional de Educação. Resolução essa que permitiu que as crianças e adolescentes apátridas, refugiadas ou em situação de refúgio, solicitantes nesse caso, pudessem entrar nas escolas no sistema educacional da educação básica pública, sem a comprovação de escolarização, tendo assim o direito à matrícula em qualquer ano, série ou etapa educacional. Considerando que esse trabalho é uma continuação do trabalho anterior, foi dado um foco na investigação da resolução e também nas políticas públicas do Distrito Federal, no aspecto da sua implementação, buscando compreender como ela foi implementada, visto que ela foi desenvolvida no período pandêmico da Covid-19. A metodologia dessa pesquisa versou sobre a revisão bibliográfica do tema mais uma vez e uma análise qualitativa obtida com as entrevistas no intuito de compreender as políticas públicas educacionais que se voltam para as populações migrantes refugiadas aqui no DF. Ao focar o olhar nas experiências escolares, esse trabalho buscou também as entrevistas que foram essa parte qualitativa. Foram pensadas, assim, entrevistas semi-estruturadas, presenciais, no contexto escolar, então dentro de escolas, trazendo perguntas gerais e perguntas sobre a Resolução 001/2020, assim como sobre a experiência escolar, tanto buscando entender o sentido da resolução e a experiência escolar como um conjunto. Foram pensadas, nesse caso, em 12 questões, que acabaram sendo distribuídas e, durante a entrevista, foram sendo discorridas e discutidas. Desse modo, tendo em relevância que a ideia desse trabalho é estar na escola e dialogar com aqueles que se envolvem com o processo educacional, desde o início da pesquisa, buscamos entrar em contato com a Secretaria de Educação e diversas escolas que, se souberam, recebiam populações migrantes refugiadas, principalmente nas regiões administrativas de São Sebastião e do Varjão. O Varjão é uma região, inclusive, que tem um Instituto de Imigração e Direitos Humanos que auxilia nesse primeiro momento de acolhida dessas populações que vêm para o Distrito Federal. Entretanto, mesmo após as tentativas e descobertas, principalmente pelas questões de trâmites burocráticos que a própria Secretaria de Educação trouxe, não foi possível adentrar essas escolas sem ter esse conhecimento, algum conhecimento prévio de professores ou contatos. E foi nesse momento, mais uma vez, que uma das pesquisadoras que nos ajudou na pesquisa anterior, que também é servidora da Secretaria de Educação e atua na rede, colaborou com o trabalho, e a qual colaborou com o trabalho anterior, auxiliou, dessa vez, por meio dessa entrevista semi-estruturada, que contou também com a participação de uma das alunas venezuelanas que a escola recebe, e a qual tanto a professora /pesquisadora quanto a aluna puderam dialogar sobre as suas experiências em sala, a vinda para o Brasil e a implementação da resolução. Por fim, creio eu que foi necessário e absorvemos de tudo isso, que se torna primeiramente necessário, em primeiro plano, citar que, ao falar sobre a resolução com a entrevistada, foi possível perceber que há de fato essa implementação, mas que, entretanto, ela também necessita de que haja um corpo docente preparado, como é o da escola, que não é o caso de todos.
Então, refletindo sobre essas questões das políticas públicas, esse trabalho apresenta novamente a questão da implementação das políticas públicas partindo da necessidade do contexto e da própria comunidade.